Hoje então nós vamos conhecer aquela lista de palavrões que são as patentes da Waffen-SS. Então se você tem curiosidade de entender um pouco mais sobre elas, fica comigo aí. Eu quero que você fique comigo até o final, mas se você for novo no canal, já se inscreve aqui e também dá um joinha pra gente. E aí você vai compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos pra todo mundo ficar feliz, hein? E quem é que levou aquela caneca especial do Messerschmitt ME-109, hein? Foi o Reinaldo Leandro que vai receber essa belezura em casa. Então, bora lá pra nossa história. Quando você assiste um seriado, um documentário, um filme e você vê alguém da SS, fica curioso pra saber qual que é a patente do cara. Aí na hora que falam a patente dele, você não consegue entender, porque o sujeito falou Hauptsturmführer, SS Oberstgruppenführer. Eu vou explicar. A SS se originou da SA, e a SA quer dizer Sturmabteilung, ou seja, batalhão de assalto. Essa é uma unidade que foi criada em 1920 dentro do Partido Nazista para dar segurança para os membros do partido dentro daqueles comícios que eles faziam dentro das cervejarias lá em Munique. Esses caras ficaram conhecidos posteriormente como camisas pardas, era uma alusão aos camisas negras que o Mussolini já estava colocando em ação lá na Itália. Esses camisas pardas, ou a SA, eram constituídos por pessoas de classe mais baixa, desempregados e às vezes também ex-comunistas. Esse tipo de gente não era muito confiável na visão de Hitler, então em 1925 ele criou uma subunidade dentro da SA chamada de Esquadrão de Proteção, ou Esquadrão de Segurança, Schutzstaffel, a famosa SS. A função da SS era dar proteção pessoal a Hitler e também a alguns grandes figurões do partido. E eles não confiavam na SA para esse propósito, portanto a seleção dos membros da SS era muito mais rigorosa. Vale dizer que nessa época a SS era bem pequenininha e era subordinada à SA. Mas no final dos anos 20 e começo dos anos 30, milhares de pessoas se juntaram a essas associações. A SA chegou a ter 3 milhões de membros em 1933. E à medida que elas cresciam, era necessário organizá-las. Dessa maneira, essas associações passaram a ter estruturas militarizadas, com patentes também militarizadas. E conforme o tempo passava, menos Hitler gostava da SA e mais jogava sua confiança na SS. Após ele chegar ao poder em janeiro de 33, a SA se tornou, na verdade, um grande problema. Isso porque seu líder, Ernst Röhm, era um socialista ferrenho e ele ficava ameaçando os grandes grupos de poder na Alemanha, como os industrialistas e o exército, de realizar uma revolução socialista completa no país. Então Hitler decidiu, em 1934, acabar com aquilo tudo. E isso aconteceu na famosa Noite das Longas Facas, em 30 de junho de 1934, quando toda a liderança política da SA foi presa e muitos deles acabaram fuzilados, inclusive seu líder supremo, Ernst Röhm. Isso fez com que a SS se tornasse uma instituição plena e independente dentro do Partido Nazista, com Himmler agora respondendo diretamente a Hitler. Essa liberdade fez com que a SS crescesse em números de uma forma espantosa, chegando a ter 900 mil membros lá no final da guerra. E a SS se ramificava em duas organizações. A primeira delas era chamada Allgemeine SS, ou SS Geral, que era responsável por implementar as políticas raciais do Partido Nazista dentro da Alemanha e territórios ocupados. E existia também a Waffen-SS, ou seja, a SS Armada, que eram unidades de combate com estrutura totalmente militarizada. E nós vamos discutir justamente as patentes da Waffen-SS. Essas patentes se baseiam no conceito de Führer, ou seja, o chefe. Esse chefe ele lidera uma unidade que é classificada por tamanho. Mas calma, não se desespera. Para facilitar o entendimento desses palavrões aí, basta a gente entender que as patentes se dividem geralmente em 2 ou 3 partes. Excetuando as 3 patentes mais rasas, elas sempre terminam com o sufixo Führer, que quer dizer chefe. Aí na frente vem a unidade da qual o cara é chefe. Como eu disse, ela é classificada por tamanho. Aí por último vem uma graduação, do júnior ao sênior, ou do menor para o maior. E essa classificação normalmente usa um de 3 prefixos. Unter, que quer dizer menor, Ober, que quer dizer maior, e Haupt, que quer dizer principal. E nós vamos dividir as patentes da SS em 5 grupos. São 4 para soldados, 6 para sargentos, 7 para oficiais, 4 para generais e
um para a liderança suprema. E olha só, para identificar a patente no uniforme da Waffen-SS, você vai olhar bem aqui no colarinho, tá vendo? Onde cada aba da gola tem um quadradinho preto. Um desses quadradinhos vai ter as runas da SS e o outro vai ter a patente em si. Essa regra continua até a patente de Obersturmbannführer ou Tenente-Coronel, e acima disso, a patente é repetida nas duas golas. E você vai olhar também aqui nas platinas dos ombros, tá? Essas insígnias seguem o padrão do exército alemão, visto que, como eu já falei, a Waffen-SS tinha uma estrutura inteiramente militarizada. Lembrando que as patentes que eu vou explicar aqui são aquelas da versão final, aprovada para uso em abril de 1942 e que ficaram valendo até o final da guerra. E vamos começar pela patente mais baixa, que é a SS Schütze, que quer dizer literalmente atirador. Essa patente é identificada por um quadrado preto sem nenhuma insígnia junto das runas da SS. Em seguida, quando o soldado era considerado já proficiente, ele era promovido a Oberschütze, ou seja, soldado de primeira classe ou atirador de primeira classe. Visualmente não há nenhuma diferença nos ombros e nem na gola. Ele passa a utilizar uma estrelinha aqui no braço esquerdo. A terceira patente é a SS Sturmmann, literalmente homem de ataque. É um soldado muito experiente, já com mais de 6 meses de serviço e comprovada competência. A insígnia do SS Sturmmann continua vazia, preta, mas dessa vez você vai achar uma faixinha branca passando embaixo. E também na manga dele você vai encontrar um chevron simples, um único V. Como eu falei com vocês, a próxima patente já começa o uso do sufixo Führer. E essa é a primeira patente de cabo, o SS Rotenführer. O Rote seria a menor unidade reconhecida nas Forças Armadas Alemãs, algo em torno de 5 ou 6 homens. A identificação do SS Rotenführer agora é feita por duas faixas brancas naquele quadrado preto do colarinho. O ombro continua vazio e no braço esquerdo você vai encontrar um chevron duplo. Passando agora para a classificação de patentes dos sargentos, nós vamos começar pelo SS Unterscharführer, que na verdade é um tipo de cabo de primeira classe. A palavra char vai designar uma unidade do tamanho de um grupo de combate, cerca de 10 a 15 homens. Na insígnia do colarinho você vai ter uma única estrela e no ombro a platina passa a ser circulada por uma faixa prateada. E aí vem o SS Scharführer, o equivalente a um terceiro sargento. A insígnia no colarinho agora contém, além de uma única estrela, aquela faixa branca na parte de baixo. E no ombro agora toda a extensão da platina, inclusive a parte de baixo, é coberta pela faixa prateada. Seguindo a lógica que eu falei antes, a próxima patente é a SS Oberscharführer, ou seja, é um chefe de grupo de combate superior. A insígnia de colarinho do Oberscharführer contém duas estrelinhas. E lá no ombro dele, a platina agora passa a conter também uma estrela. Acima do Oberscharführer vem o Hauptscharführer. Como eu tinha falado também, Haupt quer dizer principal. Então essa patente designa um sargento-mestre ou um primeiro sargento. É um sujeito muito experiente no serviço que ganha essa patente depois de muitos anos. Essa patente foi criada em 1934 para enquadrar aqueles que já estavam servindo há muito tempo na força. E você pode identificar um Hauptscharführer através da insígnia do colarinho que contém duas estrelinhas e a faixa branca embaixo. No ombro vão ter duas estrelas na platina. Acima desse vem a patente de SS Stabsscharführer. Stab é um prefixo que designa Estado Maior. Essa patente foi criada para ser usada especificamente pelo mais sênior ou mais velho sargento de uma companhia, batalhão ou regimento. Não há nenhuma mudança nas insígnias padrão para se identificar um Stabsscharführer, mas você pode prestar atenção nos pulsos desse tipo de sargento que vão conter duas faixas brancas contínuas. Mas ainda existiria uma última patente suprema de sargento, que era o SS Sturmscharführer. Também foi criada em 1934 e era o equivalente assim de um sargento-mor regimental, ou seja, o maior sargento de uma unidade tipo regimento. No colarinho de um Sturmscharführer você vai encontrar duas estrelinhas e duas faixas brancas. Já na platina do ombro existem 3 estrelas, 2 posicionadas na parte de baixo, uma na de cima. Agora a gente entra na classificação de patentes dos oficiais. Mas é importante antes de começar ressaltar uma diferença de processo entre os oficialatos da Waffen-SS e da Allgemeine SS.
Na SS geral, a promoção ao oficialato normalmente se baseava num processo de indicação. O pretendente escrevia todo um currículo e submetia a cadeia de comando superior a ele, que tinha que aprovar ou não sua indicação ao oficialato. Já na Waffen-SS isso era bastante diferente, era um processo muito mais rígido e penoso. O candidato tinha que também ser selecionado pelos seus superiores, mas passava por uma das SS Junkerschule, ou Escola de Cadetes, sendo a mais famosa delas aquela localizada em Bad Tölz, na Bavária. O processo de graduação de um oficial da Waffen-SS durava normalmente de 10 a 16 meses e incluía um estágio na unidade da linha de frente. A primeira dessas patentes de oficial é o SS Untersturmführer, ou líder de ataque júnior. Aí a gente começa a utilizar o termo Sturm para designar uma unidade do tamanho de um pelotão. Como vocês podem ter percebido, essa patente é equivalente à de um segundo tenente. Para identificar, lá no colarinho agora são 3 estrelinhas e no ombro a platina passa a ser coberta inteiramente por um cordame prateado. Acima desse vem o primeiro tenente, ou SS Obersturmführer. Um Obersturmführer é identificado por 3 estrelas no colarinho com uma faixa branca embaixo. E no ombro ele passa a utilizar na platina, totalmente coberta de prata, agora uma estrela. A próxima patente é a mais popular e também foi a mais numerosa dos oficiais da Waffen-SS, o SS Hauptsturmführer, ou Capitão da SS. Como eu falei, ele é bastante popular e é a que você mais vai encontrar representações na mídia, seja em documentários ou filmes. Para identificar um Hauptsturmführer, você vai lá na gola dele e vê se tem 3 estrelas e 2 faixas brancas. Já no ombro, ele possui agora 2 estrelinhas na platina. Acima do capitão viria o major, e na Waffen-SS essa patente se chamava SS Sturmbannführer. Sturmbahn era um termo antigo que se originava nas tropas de choque da Primeira Guerra Mundial e geralmente designava uma unidade do tamanho de um batalhão. A identificação de um Sturmbannführer é feita lá no colarinho por 4 estrelas no quadrado preto. E lá no ombro você vai ver agora uma platina trançada por cordames prateados. Agora o SS Obersturmbannführer, ou Tenente Coronel, vai ser, como eu disse antes, a última das patentes a manter as runas da SS no colarinho. Para identificar um Obersturmbannführer, no colarinho você vai ver 4 estrelinhas e uma faixa branca na parte de baixo. Já no ombro, a platina trançada agora contém uma estrela. A Waffen-SS vai ter 2 graduações de coronel, não se confunda com a tradicional tenente-coronel e coronel, são 2 coronéis mesmo. O primeiro desses coronéis é o SS Standartenführer. Standarte também é um termo antigo que designa unidade do tamanho de um regimento, entre 300 e 500 homens. No colarinho de um Standartenführer você vai poder observar uma folha de carvalho em cada quadrado da gola. Já no ombro, a platina trançada vai conter 2 estrelas. O segundo tipo de coronel é o SS Oberführer, que seria uma espécie de chefe sênior, o maior dos oficiais abaixo do generalato. Para identificar um SS Oberführer, lá na gola você busca por folhas de carvalho duplas em cada quadrado. No ombro, a platina trançada continua a mesma, com 2 estrelas. Acabamos os oficiais e vamos entrar agora nos generais. Mas antes de começar, vamos a uma pequena explicação. Em 1931, quando Ernst Röhm voltou à Alemanha, ele reorganizou a SA em grandes unidades, brigadas e grupos. Para tanto, ele criou na SA patentes de chefe de brigada e chefe de grupo. Essas designações mais tarde serviram como base para criar as patentes de general da Waffen-SS. Começando com o equivalente ao general de 1 estrela, nós temos o SS Brigadeführer. Embora a designação das SS Brigaden tenha mudado para SS Abschnitte já em 1933, a patente de Brigadeführer permaneceu a mesma até o final da guerra. Para identificar um Brigadeführer, você vai ver no colarinho folhas de carvalho triplas, e no ombro a platina passa a ser trançada com cordame prata e dourado. Acima do Brigadeführer vinha então o SS Gruppenführer. Essa patente se traduz literalmente por chefe de grupo e é o equivalente a um general de 2 estrelas. Para identificar, no colarinho você vai ver as folhas de carvalho triplas com 1 estrela embaixo. Já no ombro, as platinas trançadas vão receber 1 estrela também. Aí então vem o SS Obergruppenführer, que é o chefe de grupo superior.
Esse equivalente ao general de 3 estrelas foi por muito tempo a maior patente militar da Waffen-SS, sendo utilizada por comandantes de corpo de exército e exército da força. Para identificar um SS Obergruppenführer, você vai ao colarinho e verifica se lá estão as folhas de carvalho triplas, dessa vez com 2 estrelas. No ombro, a platina trançada agora também recebe 2 estrelas. Por fim, em abril de 1942, Hitler criou a patente de SS Oberstgruppenführer, ou coronel-general ou general de 4 estrelas da Waffen-SS. A criação dessa patente foi muito polêmica porque levantou diversas resistências do alto comando do exército, que não queria que a Waffen-SS tivesse o equivalente a uma patente de comandante de grupo de exércitos. Porém, a vontade do chefe foi feita e a patente foi criada do mesmo jeito. Apenas 4 pessoas receberam essa patente, sendo eles Franz Xaver Schwarz, Kurt Daluege, Sepp Dietrich e Paul Hauser. Para identificar um SS Oberstgruppenführer, no colarinho você vai encontrar as folhas de carvalho triplas com 3 estrelas. Já a platina trançada no ombro também contém 3 estrelas, 2 na parte de baixo, 1 na parte de cima. A última patente é a de liderança suprema, conhecida como SS Reichsführer, ou chefe do Reich. Embora 5 homens tenham detido essa patente em algum ponto da história, apenas um deles se destaca, Heinrich Himmler, que foi SS Reichsführer por 16 anos. Para identificar o SS Reichsführer, no colarinho você vai ver as folhas de carvalho triplas circuladas por uma coroa de louros. Já no ombro, a platina trançada de prata é coberta por uma insígnia exclusiva de folha de carvalho tripla. Bom, se você ficou aqui até o final, me diz se eu consegui esclarecer alguma coisa comentando bem aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, então colabora com a gente lá no Apoia-se e ajude a manter a sala de guerra. Sua colaboração é muito importante para nós. Eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando, em especial a esses caras aqui que são de primeira. E se você quiser comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, tá o link deles aqui, ó, bem embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, vai se inscrevendo aqui no canal e badala o sininho para você não perder nada quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da sala de guerra.